Vamos lá então, pessoal. Hoje é dia de falarmos sobre os 3 níveis da renda com milhas e viagens, tá? Essa semana a gente teve aí um conteúdo bem bacana, né, sobre qual o momento certo para você sair do teu negócio, qual o melhor caminho para quem está começando e vamos finalizar a semana falando sobre isso para vocês, tá? Vamos lá então, pelo menos nos próximos 15, 20 minutos eu quero estar com vocês nessa pegada aí, tá? Então vamos lá. Pessoal, quando nós falamos de milhas, nós estamos falando de uma moeda que, sinceramente, não serve para nada até você utilizar, tá? Quando a gente fala da utilização, a gente já sabe que a gente tem 3 caminhos, né? O primeiro deles, que é a compra e venda de milhas. O segundo, que é a agência de viagens. E o terceiro, que é a gestão de milhas, que é a prestação de serviço, tá? Quem está começando vai começar, provavelmente, pela compra e venda de milhas. Em algum momento esse cidadão já comprou ou vendeu milhas, tá? Por que isso? Porque é a forma que você gasta menos tempo e é a forma que você faz um caixa, você arranja um dinheiro rápido, já que você já provavelmente já tem essas milhas aí, né? Considerando isso, o que é interessante a gente entender? Que se você tem, sei lá, 10 mil reais para começar, é como se você estivesse fazendo um investimento, tá? Só que ao invés de você buscar quase 1%, você vai estar buscando aí o teu, né, 2, 3, 4% em cada venda, tá? Maravilhoso, só que ele vai ser sempre limitado ao teu investimento. Sempre limitado a quanto você consegue investir, tá? Então, o que é interessante a gente organizar e entender aqui? Nós estamos falando de uma forma de renda que depende do seu dinheiro. Por isso que muita gente evolui, sai da compra e venda de milhas e vai para o formato de agência, tá? Para o formato onde você vai agenciar. O que é interessante a gente entender aqui? Vamos organizar, tá? Nós estamos falando sobre você conseguir trabalhar sem usar dinheiro, usando apenas o teu tempo, tá? Eu sei, gente, que ninguém tem tempo. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que tenha tempo sobrando. Mas eu conheço várias pessoas de sucesso que escolheram, tá? Elas escolheram não usar o seu tempo para uma coisa e então usar para outra, tá? De verdade, eu não conheço ninguém que entrou nas milhas, deu certo e falou, não, eu entrei porque eu estava aposentado, eu não fazia nada, e então eu decidi empreender com milhas. Não conheço ninguém nesse perfil. O perfil que a gente tem, ou a pessoa já tem um trabalho, ou a pessoa já tem um negócio, e ela resolveu arranjar 1 hora por dia ali e dar um gás no final de semana para fazer esse negócio dar certo, tá? Então é interessante você entender que se você vai trabalhar com compra e venda de milhas, é limitado ao teu dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, não é para você. Se você vai trabalhar com agência, não precisa de dinheiro, precisa de trabalho. E quando eu digo trabalho, é você entender que a parte mais fácil é você emitir. Tá? A parte mais fácil é você emitir. A parte difícil é você fazer o que você não quer fazer. Que vai ser você se relacionar com pessoas. Tá? Que vai ser você conversar, interagir, você se relacionar com pessoas, tá? O que a gente precisa organizar aqui, ó? Vamos lá. Quando nós estamos falando de milhas, nós estamos falando sobre viagens. Só que pode ser uma agência vendendo com as tuas milhas, pode ser você vendendo para um cliente final, ou você, né, que a gente não falou aqui ainda, mas a parte da prestação de serviço, que é você ajudando alguém que gera muitas milhas e não sabe o que fazer com elas, tá? Então, no fim, sempre é sobre viagem, sempre vai ser sobre uma pessoa viajando. Como é que eu gosto de organizar aqui? O que eu acho que é algo natural, tá? Se você
precisa de dinheiro e você não tem tempo, você vai precisar trabalhar com vendas em lotes, vendas em grupos, tá? Porque se você for vender de 1 a 1, talvez você vai demorar muito. Agora, quando você encaixa aí uma venda em lote, uma venda para grupo, uma venda para empresa, você consegue muitas vezes com uma mesma passagem vender 5. E eu vejo que esse mercado, ele ainda não está sendo explorado, tá? Do jeito que deveria. Tem 3, 4 empresas grandes que estão dominando e fora isso, mais ninguém, tá? Por exemplo, hoje tem 2 empresas gigantescas. Uma delas é a tal da Contrip e a outra eu acho que é a Voe ou Voo, alguma coisa assim. Que os caras são muito bons, o preço deles não é barato, nem um pouco barato. É mais caro do que o preço direto no site, mas o que eles estão vendendo ali não é preço. O que eles estão vendendo ali é o conforto e segurança para a empresa. Então, se tem poucas empresas em um mercado com uma margem gigante, tem oportunidade para quem vai querer entrar nesse mercado também. Só que, gente, vamos lá. Quando você trabalha com empresas, você tem que ser profissional. E o profissional, nesse caso, nem é tão forte. Por quê? Você não precisa ter um escritório físico. A empresa não vai ir até a tua agência. Só que você precisa saber se comunicar. Você precisa entender o mínimo de um negócio. Para que você esteja disponível, para que você mande mensagem uma vez por semana, para que você crie oportunidades para que a empresa possa aproveitar. Por isso que eu estou vendo que muitas das agências que estão começando, quem for para o meio tradicional, você fica brigando por margem. Eu vendo aqui, te dou um seguro viagem, eu vendo aqui, te dou um chip, se você comprar hoje, eu faço um desconto, e aí você não evolui nunca. Porque, gente, se você está buscando milhas como renda extra, existem melhores formas, tá? Se você está buscando milhas como renda extra, não indico, existe melhores formas, com certeza. Porque renda extra é sobre trabalho. Trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Agora, se você quer criar um negócio, mercado de turismo é maravilhoso. Por quê? Primeiro, o novo cliente que você fechar, ele pode ficar com você o resto da vida. Tá? O novo cliente que você fechar, ele pode ficar com você o resto da vida. Porque esse cara vai continuar viajando. 1, 2 vezes por ano, tranquilamente. Tá? Então, cada vez que você fecha um cliente, entenda que, na verdade, você pode estar fechando um cliente aí para 5, 10 anos. E esse cliente vai indicar outro. Então, o que é interessante a gente entender aqui? Ó, que é difícil, sim, você ganhar um cliente, porque a pessoa tem que confiar em você, a pessoa tem que precisar naquele momento e tal. Só que depois que você fecha, você cria um atalho de conversa com essa pessoa. Porque ela pensa, cara, eu comprei com fulano, eu preciso de outra coisa, eu vou chamar ele também. Sabe, é que nem, sei lá, qualquer coisa que você compre com recorrência. E nem precisa ser tão recorrência, vou dar um exemplo. Eu sempre comprei o meu telefone nos sites ganhando milhas, tá? Normal, todo mundo que é milheiro faz isso. Só que nos 2 últimos, eu tinha uma pessoa aqui que tem uma loja e ele aceitava o meu e mais uma diferença de grana menor. E aí alguns telefones da família a gente faz assim. Então quando eu preciso de um telefone, eu só chamo o cara e mando uma foto do que a gente tem aqui. Ó, fulano, preciso de um iPhone X aí, dá uma olhada pra mim, olha aqui o que eu tenho. Ele manda, cara, tenho na cor branca, vai ficar esse teu mais tanto. Então esse cara, ele ganhou um cliente que vai comprar dele sempre. E não é pelo preço, porque eu não fico comparando, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho uma noção do preço, mas eu estou pelo serviço. Marrone, o cliente me mandou uma passagem na 123 milhas, perguntou se eu consigo preço menor. Responde que não. E acabou. Você não tem que perder tempo com quem não é teu perfil, gente. Você tem que perder tempo com quem pode ser teu cliente. Gente, o que uma agência faz? Agencia. Por isso que o nome é agência, né? Agenciar é o quê? É pegar os interesses do cliente e conectar com as oportunidades da companhia aérea. É isso aqui, ó. E, obviamente, para fazer isso,
Eu tenho que ganhar por estar aqui no meio. Não vai ser mais barato do que comprando direto no site. Raras as vezes vai ser. Só que, como tudo na vida, você ganha pela sua inteligência aplicada. Você ganha por estar gerando algum valor para o teu cliente, que nem sempre vai ser preço. Muitas vezes vai ser serviço. É que a gente que viaja, a gente meio que está numa bolha. A gente acha que tudo é fácil. Parece que tudo é óbvio para nós. Não é. Tá? Não é, acredite. Por quê? Porque quando a gente está falando aí de viagens, pessoal, vamos lá, tem diversos aeroportos que você pode chegar no mesmo destino. A mudança de preço de um aeroporto para o outro é gigante. Tem muita coisa envolvida. Vou dar 2 exemplos para vocês, tá? Ontem um cliente de gestão me pediu um voo para os Estados Unidos em janeiro. E ele está saindo de São José dos Pinhais, tá? E, obviamente, ele já está acostumado a ter que ir para uma capital, como São Paulo, e partir de São Paulo. Só que, essa é a parte interessante, quando ele pega a passagem direto, São José dos Pinhais para Orlando, cara, o preço fica em 7 mil. Um voo legalzinho, tá? Só que quando ele compra essa passagem separada, o preço fica em 4.800. 4.800 para 7 mil. Estou falando de 2.200 de diferença. Simplesmente por comprar o voo separado. 2.200 de diferença vezes 3, eu estou falando de 6.600. E aí? Você acha que uma pessoa que nunca viajou tem a capacidade de fazer isso? Não. Você acha que a pessoa que está procurando um voo mais barato e ela vê aquele voo com troca de aeroporto, sabe? Principalmente São Paulo, né? Você desce no aeroporto e aí você se vira para chegar no outro porque você comprou a passagem com a opção de troca de aeroporto. E aí? Você acha que a minha mãe sabe o que fazer? Não. Não é só o saber o que fazer, é o medo de correr risco, de atrasar, de um monte de coisa. Você entende? Eu gosto de dizer, gente, que é que nem personal trainer. Vamos lá. Sinceramente, se as pessoas fossem disciplinadas, ninguém precisaria de um personal trainer. Porque tem um professor que te passa o exercício e depois você faz. Mas você paga para alguém continuar te ajudando. Para segurar, para tirar o peso para você, para arrumar a tua postura. Você está pagando para isso, pagando por atenção. Não tem um exercício secreto que o personal trainer tem acesso. Não, é que se fechar comigo, cara, eu vou te dar 5 exercícios que eles são secretos. Você nunca viu ninguém executando. Não, gente. Não. Eu vivo nesse mundo de academia há mais de 20 anos. Garanto para vocês. Não tem nada de diferente que um personal trainer pode fazer. Só que ele garante que você faça. E aí que está o resultado. Ele garante que você faça. Tá? Então organiza isso. Se você está buscando renda com milhas e com viagens, você tem 3 caminhos. Se você tem dinheiro, Marrone, eu tenho dinheiro. Primeiro caminho, compra e venda de milhas. Dinheiro é dinheiro, não é limite de cartão. Segundo, se você tem um objetivo de criar um negócio, agência de viagens. Você vai vender de passagem, hotel, pacote, tudo que der você vende. E o melhor, você está ganhando um cliente para atender ele a vida toda. Tá? E o terceiro, nós estamos falando sobre prestar serviço se você já for um especialista. Se você não for, não serve. Então são 3 caminhos, gente, que sinceramente são distintos. Dificilmente alguém vai ser bom em um e em outro, tá? E temos muitas oportunidades. Por exemplo, às vezes o pessoal me diz, Marrone, eu estou montando a minha agência, mas eu vou ter acesso ao balcão de milhas para vender milhas? Não, e nem faz sentido, né? Você usa tecido para produzir os teus produtos. E você decidiu que vai vender os teus tecidos para outra pessoa produzir os produtos? Não faz sentido. Até porque sempre que você consegue esse estoque, né, o estoque de milhas, com um preço bom, você lucra mais. Então não faz sentido você fazer os dois. Conheço agências que fazem gestão de milhas, isso é comum, porque são públicos diferentes. Existe o público que quer comprar uma passagem e existe o público que
gasta acima de 30 mil por mês no cartão e quer que você use as milhas dele para emitir. Super comum. É como se o cara tivesse crédito para ele usar numa companhia aérea e ele não sabe em qual utilizar e nem qual o melhor caminho. Mas ele tem lá o crédito e aí você utiliza. Tá? Então organiza isso na sua cabeça. Renda com milhas são sobre 3 caminhos. Ou eu tenho dinheiro, ou eu vou criar um negócio para ser escalável, ou eu vou prestar serviço. Ou dinheiro, ou escala, ou prestar serviço. Dinheiro é limitado ao seu dinheiro. Independente de quanto você que vai ter que olhar aí. Não queira usar reserva de emergência, não queira usar limite de cartão, é tudo furado. Agência é escala. Você vai trabalhar todos os dias, conversar com pessoas novas, todos os dias, sem exceção. Vai ter que ir em evento, vai ter que trabalhar, tá? Se você não tem alergia a trabalho, indico. E se você já é um especialista, você vai para a gestão de milhas. Se você já for um especialista. Por isso que geralmente quem começa ou é usando dinheiro ou usando a escala da agência. Ninguém vai começar sendo um especialista, não tem como você se tornar, tá? Organiza isso na tua cabeça, se fizer sentido já sabe, nós podemos te ajudar. Vai no link da bio do Instagram, lá vai ter um quiz, onde você vai responder e ele vai te direcionar para o melhor caminho para você. Depois de você decidir o caminho, Marrone, tá claro para mim que é isso aqui, ó. Show! Depois de você decidir isso, só tem mais uma etapa, sabe qual é? Como que você quer aprender isso? Você quer aprender isso numa formação em grupo, que você vai ter disciplina para assistir às aulas, aplicar as tarefas e chamar o time para revisar? Ou você quer que alguém te entregue no individual, similar a um personal trainer? E, obviamente, a diferença de preço é similar também, né? Eu posso pagar R$100 para ter acesso à academia, ou posso pagar R$1.000 para o personal me acompanhar todos os dias. É isso. Só isso, tá? O resultado, obviamente, o resultado do personal é muito mais rápido e muito mais seguro. Mas é uma questão de perfil. Eu sou um cara que hoje eu compro mentoria, eu não compro curso. Eu não compro curso em grupo, eu não compro formação, eu compro mentoria. Quanto que custa para você me orientar? Ah, é 20 mil, bora, dá para parcelar? Então vamos lá, porque o meu tempo para ficar descobrindo o que eu já sei, não vale. Tá? Organiza isso na tua cabeça, bora pra ação, link da bio e estamos juntos. Boa sexta pra todos aí, tá? Fui!